Foi. Oi, meus amigos, tudo bom? Que prazer estar novamente com vocês aqui, né? Como vocês sabem, nós inauguramos a unidade Brasil Sem Alergia São Paulo, bairro de Campo Limpo, na zona sul de São Paulo. Já é uma promessa já de muitos anos. A verdade é que a maioria dos nossos seguidores, tanto do Facebook, YouTube, Instagram, pessoas que gostam do projeto Brasil Sem Alergia, que nos acompanham, são de São Paulo. E nós temos recebido inúmeros pedidos para que nós pudéssemos abrir uma unidade em São Paulo. Depois de um tempo de prospecção, de análise, realmente do local onde nós poderíamos atuar, porque não valeria a pena, né? São Paulo é uma grande capital, é uma das cidades mais importantes do planeta. Tem muitos especialistas aqui em São Paulo, muitos especialistas de excelente qualidade, centros de referência e tudo mais. Então não valeria a pena nós abrirmos em lugares que, de certa forma, já haveria profissionais da área, né? Então, fizemos um estudo de prospecção, esse estudo demorou um tempo, e vimos que a região de Campo Limpo, zona sul de São Paulo, Taboão da Serra e outras regiões adjacentes, são regiões realmente que teriam perfil e que necessitariam da nossa presença lá. Então, hoje, o projeto Brasil Sem Alergia, ele está nessa região, mas é aberto para todos aqueles que são de São Paulo, capital. Então, se porventura você tem o interesse de conhecer o projeto Brasil Sem Alergia, nós estamos à sua disposição para atendê-los. É lógico que nós sempre orientamos aqueles pacientes que têm plano de saúde, que têm condições de pagar um médico particular, né, que de certa forma deem preferência aos seus convênios e também à estrutura que já existe montada, que não é uma estrutura social. Mas certamente ninguém será impedido de se consultar conosco. A gente só tenta orientar aqueles que, de certa forma, já têm já como se consultar com médicos aqui, que de certa forma já façam essa consulta. Mas nós estamos abertos a recebê-los, vocês serão recebidos com todo carinho, com todo respeito e de braços abertos, para que a gente possa, de alguma maneira, ajudá-los, né? E eu estarei aqui vindo com bastante frequência, porque, como eu havia falado, né, São Paulo, além de nós termos essa solicitação de vários pacientes, existe também uma questão familiar, uma questão pessoal nossa, da família, né, que gosta muito de São Paulo, até porque as raízes nossas, parte da nossa família veio de São Paulo, né? Então, nós temos também essa ligação afetiva com a cidade de São Paulo. Somos ali daquela região do Paraíso, é uma região na zona sul de São Paulo também, mas é um pouquinho mais próximo da Avenida Paulista. Então, ali realmente é algo que nos relembra, nos remete. E quando falamos de São Paulo, falamos com muito carinho, com muita esperança de fazer diferença na vida de vocês. Um ciclo, né, na nossa vida que está se concluindo, de agora nós voltarmos, né, à parte das origens e tentar de alguma maneira ajudar o povo de São Paulo. Estamos voltando agora para o Rio de Janeiro. A unidade de São Paulo está funcionando às sextas-feiras, o dia inteiro, aos sábados. Nós temos outros colegas também atuando lá, não seria somente eu. A doutora Maria de Lourdes também está lá. A doutora Maria de Lourdes, para aqueles que conhecem, é uma médica muito competente. Ela tem formação na Universidade do Porto, fez o seu curso de imunologia no Hammersmith Hospital, em Londres. Já é uma médica sênior e, de certa forma, tem também experiências assim bastante interessantes e que destacam, né, ela, porque ela foi assistente do professor Nicholson, do Hammersmith Hospital. Trabalhou para o exército inglês e o professor Nicholson é da equipe médica da Rainha Elizabeth, né, da falecida, finada Rainha Elizabeth. Então, a doutora Lutz teve a oportunidade de conhecer a família real, de entrar no Palácio de Buckingham, junto com o professor Nicholson, fazendo parte da equipe dele. A doutora Lutz também trabalhou para o exército inglês, em pesquisas científicas ligadas
ao desenvolvimento de antídotos contra a guerra química. Interessante isso, né? E também ela trabalhou para uma grande empresa farmacêutica, a GlaxoSmithKline, trabalhou naquela cidade em Londres, da GlaxoSmithKline, em trabalhos de imunologia. Então, o povo de São Paulo vai estar muito bem servido com uma profissional desse calibre, dessa qualidade. E certamente a doutora Lourdes, ela é uma pessoa com uma personalidade muito forte e que as pessoas gostam muito dela. Gostam muito da doutora Lourdes e conversar e tudo mais. Mas muito bem, Daniel tem algumas perguntas aqui, eu vou aproveitar meu tempo que nós estamos dirigindo e vamos bater um papo, né? Vamos conversar, vamos compartilhar informações, você já pode mandar sua pergunta pelo chat online. Daniel está aqui ao nosso lado nesse papo com carona e nós vamos então tentar ajudá-los de alguma maneira, pelo menos dar um norte de orientação. É importante que vocês entendam que esse espaço não é dedicado à consulta médica, esse espaço é dedicado somente a compartilhamento de informações, conhecimentos gerais. Não entenda esse espaço como algo que vai lhe mostrar exatamente o que você deve fazer. Todas as informações que você receber aqui, você deve juntá-las e colocar na mesa do seu médico assistente. Seja pessoalmente com um dos médicos do Brasil Sem Alergia, seja através da telemedicina conosco ou através do seu médico de confiança, porque somente o médico, numa consulta personalizada para você, vai entender o seu quadro clínico específico. Então, apesar da gente responder esses pacientes, essa resposta entenda como uma resposta geral, não uma resposta específica para aquele paciente de supostas possibilidades, mas que precisam ser moderadas e refinadas pelo seu médico assistente. Muito bem, Daniel, vamos lá para a primeira pergunta. O que tem aí para nós respondermos? Vamos lá. É uma pergunta da Evelyn. Ela diz o seguinte: doutor, eu já tenho psoríase e dermatite atópica há 10 anos. Há 1 ano eu passo mal com cheiro de perfume, produtos de limpeza, cheiro de papel e tinta. Só ter contato com essa substância tenho taquicardia, pressão arterial elevada, vômito e falta de ar. Contato com tinta acelera meu coração, a fala fica arrastada, vômito, o braço fica dormente, pernas fracas e o corpo chacoalha. Não sei mais o que fazer, pois eu não uso essas substâncias, mas convivo com as pessoas no mundo que usam todas essas substâncias. Não tenho alergia a glicerina e vinagre e sabonete vegetal. Agradeço se você puder me indicar um tratamento. Só responde ela que a gente está respondendo nessa live, tá? Não esquece de responder, não. Ok. Tá bom? Evelyn, tudo bem? Muito obrigado aí pela sua pergunta. A gente se sente muito honrado em você acreditar no nosso projeto, do Projeto Brasil Sem Alergia. É realmente uma grande satisfação falar com você. Você tem um quadro peculiar, né, de psoríase e dermatite atópica, porque a dermatite atópica ela é uma doença alérgica, de origem alérgica. E a psoríase é uma doença de origem autoimune. Não necessariamente, né, um paciente que tem uma doença de origem alérgica, ela não pode ter uma doença autoimune e vice-versa. Quando eu fiz a faculdade também, o meu curso de especialização em alergia e imunologia, o conceito antigamente era de que quem tinha doença alérgica não tinha doença autoimune e vice-versa, porque os mecanismos, né, de ação da imunidade, tentando falar assim de uma forma assim, bastante fácil para que você entenda, são mecanismos, em tese, que eram considerados mecanismos de balança. Eu estou explicando isso porque depois você vai entender porque eu estou explicando. De balança, ou seja, se você tem uma balança que tende para uma resposta que a gente chama resposta TH1, em tese teria só a doença autoimune, de hiperreatividade. Mas se você tem, por acaso, uma balança que tende para TH2, em tese você somente teria uma doença alérgica. Mas o interessante é que eu não sei quem começou primeiro, se foi a psoríase ou a doença alérgica, a dermatite atópica. Se foi a psoríase que começou primeiro, né, ou se foi a dermatite atópica, mas no caso da psoríase, é algo realmente que fica um pouquinho fora da caixa. Mas o que acontece
na maioria das vezes, é quando o paciente começa com processos alérgicos de repetição, dermatite atópica, rinite, sinusite, asma, bronquite, ou quadros que se parecem com alergia. Por quê? Porque existem algumas doenças ligadas à sua imunidade, que são as chamadas imunodeficiências, né? E o paciente que acaba tendo muita infecção de repetição e muito sintoma que se parece alergia, porque a infecção, por assim dizer, ela induz a uma resposta alérgica, a chamada resposta TH2, e aquele paciente que começa a ter muita infecção de repetição e que tem uma imunodeficiência, ou seja, que não consegue produzir adequadamente anticorpos, células e todo um mecanismo de defesa do corpo, então é como se o organismo todo momento estivesse combatendo o inimigo. E nesse combate do inimigo fica aquela sujeira do combate, né? Imagina uma guerra entre duas facções e depois da guerra o que fica naquele campo de batalha? Um monte de detritos, de sujeira, de corpos mortos e tudo mais. A mesma coisa acontece com o nosso sistema imunológico, entende? Ou seja, a gente quando tem uma imunodeficiência, a infecção que a gente pega, ela começa a ser combatida, o nosso corpo ele começa a tentar, de alguma maneira, eliminar aquilo, né? Demora um pouco mais, porque como a gente tem uma imunodeficiência, a gente não consegue eliminar aquilo ali rapidamente, então fica um monte de detrito circulante no corpo. E a gente também não tem, como nós, a boa parte dos pacientes tem determinadas imunodeficiências, estou falando assim em termos gerais, a coisa é muito mais complexa do que isso. Então acaba não tendo aquele sistema de limpeza desses detritos. Então esses detritos ficam acumulados no corpo, né? E sendo acumulados no corpo, eles acabam induzindo uma outra resposta, a resposta TH1, que é a resposta ligada à imunidade. Então eu estou chegando nisso, por quê? Porque eu acredito que você precise, antes de tudo, fazer uma investigação de erro inato da imunidade. Ou seja, entender se você tem alguma deficiência de anticorpos, se você tem alguma deficiência de células, do sistema complemento, se você tem alguma deficiência de tudo aquilo que envolva o sistema imunitário, porque pode ser que seja isso, porque não é comum um paciente ter dermatite atópica e psoríase ao mesmo tempo. Quando tem, é porque ele começou primeiro com muitas infecções, essas infecções induziram a chamada resposta TH2, essa resposta TH2 é uma resposta ligada à alergia, então junto das infecções tinham sinais e sintomas muito semelhantes a processos alérgicos. Aí o que acontece? Alergia mais a infecção, sistema imunitário combatendo, fica muita porcaria circulante no sangue, os chamados detritos da batalha, né? Aquele lixo que se faz na batalha, né? Com soldados mortos, com detritos circulantes e tudo mais. Esses detritos são identificados depois, tardiamente, pelo sistema imunológico, e o sistema imunológico, então, começa a ter uma outra resposta, chamada resposta TH1, induzindo, então, você a uma doença autoimune. Mas qual é a origem de tudo isso? Qual é, justamente, a gênese de tudo isso, né? O que levou você a desenvolver essas duas doenças? A maioria das vezes, imunodeficiência primária, ou, hoje, nós falamos mais, o termo mais correto, é erro inato de imunidade. Esse erro inato ele pode vir tanto quanto criança e pode também se manifestar na fase adulta, entendeu? Pode ser que no momento você entre em contato com essas substâncias e o seu organismo esteja tão inflamado, as mucosas nasais, as mucosas brônquicas, a sua pele, ela esteja tão inflamada que, em contrapartida, essa inflamação ela acaba dando uma resposta mais ainda, se agrava mais ainda, potencializa mais ainda a resposta, porque você já tem uma doença de base, já que o teu organismo está todo complexo, confuso e desregulado, entende? Fazendo uma analogia, por exemplo, se você tem uma mão toda ferida, uma parte do seu corpo toda ferida, e você tacar álcool em cima dessa parte toda ferida, e já
Em contrapartida, você taque álcool, coloque álcool numa parte que não esteja ferida, né? Qual é a parte que vai arder? Aquela que está muito ferida. A parte que não está ferida não arde. Entende? Então a mesma coisa acontece com a nossa mucosa respiratória. Se a gente cheira algum produto químico, alguma fragrância, algo assim que já em condições não muito normais, né, como é o seu caso, causaria um processo irritativo, vai dar a reação. Vai dar a reação de broncoespasmo, né? Esse broncoespasmo vai aumentar a frequência respiratória, você vai aumentar a frequência cardíaca, vai ter falta de ar, vai ter um nariz entupido, etc. e tal. Então, voltando à gênese, vamos investigar imunodeficiência primária. Fala com o seu médico assistente, né, aquele que ele acompanha, para ver erro inato de imunidade, investigar imunodeficiência primária, porque pode ser que seu caso esteja relacionado a isso, deficiência sistema imunológico. A gente vai identificar isso e vai começar todo um tratamento. E hoje existe também, não só no erro inato de imunidade, existem as desregulações imunológicas, as doenças de desregulação imunológica. Também é uma realidade. É mais raro? É mais raro. Mas existe também essa possibilidade. Porque o principal para que nós tenhamos um resultado do nosso tratamento, o principal, acima de tudo, está no bom diagnóstico. Se a gente tem um mau diagnóstico, não adianta a gente matar o mal pelos galhos. E tendo um bom diagnóstico, a gente mata o mal pela raiz, tá bom? Então tá dado o meu recado. Muito obrigado aí pela sua pergunta. Nós temos uma pergunta da Glória Lopes. Doutor, tenho artrose, tomei Disprospan há 15 dias, indicado pelo ortopedista. Não aliviou. Posso tomar ela escreveu Alginac, não sei se está certo. Estou com muita dor, obrigado. Primeiro a gente tem que entender se realmente é uma artrose, se não é, etc. O Diprospan é um remédio de excelente qualidade, produzido por uma indústria farmacêutica de renome, que se não me engano é Mantecorp, ou seja, não tenho que falar do produto, o produto é muito bom. E também ele tem suas indicações, né? Ele pode ser utilizado sem nenhum problema. Só que o Diprospan, ele é um corticóide que a gente chama corticóide de depósito. Ele age no corpo da gente durante um bom período. Tudo vai depender da constituição física do paciente. Tem uns que agem um pouquinho mais, outros um pouquinho menos. É em média 17 dias que age dentro do seu corpo, em média. 15 a 17 dias. O Diprospan tem que ser utilizado com muita cautela e muita parcimônia. Eu estou falando isso, não específico para o seu caso, porque há vários casos de pacientes, né, que tomam Diprospan uma vez por semana. Entendeu? Ou seja, um absurdo. Está acabando com o organismo dele. Está levando uma insuficiência adrenal. E depois dessa insuficiência adrenal leva, por assim dizer, a síndromes gravíssimas, né, como a síndrome de Cushing e a síndrome de Addison, que é a suspensão, caso o paciente venha suspender o corticóide por conta própria. Então, se por acaso você está passando por isso, você que está nos ouvindo agora, está passando por isso, tomando Diprospan uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, durante um bom período, isso é muito perigoso. A grande maioria das vezes, quando isso acontece, é quando o paciente vai e toma por autoindicação, né? Ou seja, ele vai lá na farmácia e pede um Diprospan. Eu acredito que esse remédio teria que ter uma retenção de receita, teria que ser avaliado com muita cautela pelo farmacêutico, mas a pessoa vai lá, pede por conta própria, toma e vida que segue, porque realmente ele melhora. No seu caso, não melhorou. Eu sugeriria um bom diagnóstico, tá? Um bom diagnóstico dessa situação para saber se realmente é uma artrose, se não é. Porque se não melhorou com o Diprospan, pode ser que seja algum outro problema, né? A medicina, o mais importante são os chamados diagnósticos diferenciais. A gente colocar na mesa quais são os possíveis diagnósticos e, consequentemente, tentar encontrar uma solução. E conversar com o seu médico também sobre possibilidades de medicamentos naturais, né? Porque o Alginac também é um excelente remédio, é um remédio que, de certa forma, é produzido por uma indústria farmacêutica de excelência, mas, ao mesmo tempo, é um remédio. E o remédio, principalmente em pacientes idosos anti-inflamatórios, né? Aqueles remédios que são anti-inflamatórios e utilizados em pacientes idosos, são a principal causa de insuficiência renal. Então, eles vão estreitando a artéria renal e vão diminuindo a capacidade do seu rim filtrar.
Então, aquela boa quantidade de paciente que está em clínicas de hemodiálise, quando você vai ver, é o uso crônico, contínuo, sem parcimônia de anti-inflamatórios. Tá? Então, minha indicação é que você procure seu médico assistente e converse sobre opções um pouco mais naturais. Por exemplo, hoje você tem a cúrcuma longa, que é produzida também por um laboratório da indústria farmacêutica, que tem uma ação anti-inflamatória muito boa, muito positiva, né? Cúrcuma longa, curcumina. Curcumina tem uma ação anti-inflamatória muito boa. Eu me lembro de uma paciente que estava com urticária e nos procurou, e nós fizemos o diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico nessa paciente. Ela estava apresentando um quadro de urticária. Eu prescrevi a cúrcuma para ela, eu falei, olha, eu vou te passar isso, porque eu não sou reumatologista, mas eu queria um atendimento especializado para você, da reumatologia, para que ela pudesse analisar seu quadro clínico adequadamente e passasse o tratamento mais adequado para o seu problema. E passei a cúrcuma longa para ela. Só que ela estava cheia de dor nas articulações e tudo mais. Depois de uma semana de tratamento, ela voltou lá no consultório para agradecer, dizendo que aquele remédio tinha melhorado muito. Eu falei, não, tudo bem, melhorou, e eu nem imaginava que aquele remédio ia ter aquela resposta tão positiva como teve naquela paciente, sabe? Eu vou ser sincero, eu passei alguma coisa para dar uma aliviada, passei uma dipirona SOS para paciente fazer caso a dor melhorasse muito, mas a cúrcuma praticamente tirou todos os sinais e sintomas de um paciente com dores poliarticulares e com diagnóstico de lúpus, sabe? Tirou os sinais e sintomas. Um fitoterápico. Passei na dose preconizada e tirou. Lógico que eu não estou te indicando para que você faça isso. Em hipótese nenhuma, não entenda isso como uma indicação clínica. Eu só estou compartilhando a minha experiência médica e cada caso é um caso, você precisa conversar com o seu médico assistente. O médico mais apropriado para fazer esse diagnóstico não é um alergista, é um reumatologista. Mas eu fiz o diagnóstico, fiz o tratamento, encaminhei para o reumato ele conduzir melhor esse quadro clínico e houve uma resposta maravilhosa. Ou seja, existem várias estratégias terapêuticas, né? Só um momentinho, por favor. Desbloqueia para carregar, não tá carregando. Não entendi. Tem que desbloquear ele para aceitar. Agora foi. Ele não Tá. estava carregando. Então, existem várias estratégias terapêuticas que podem ser utilizadas naturais e que vão ajudar muito você. O próprio metilsulfonilmetano, que é um MSM, condroitina glucosamina, né? A própria acupuntura, feita por médico especialista na área, tudo mais, também ajuda bastante. Né? Fisioterapia, os fisioterapeutas podem fazer muito bem isso, sem nenhum problema. Existem várias alternativas que não envolvem, vamos falar o português correto, que não envolvem anti-inflamatórios e que vão poupar o seu rim, né? Consequentemente fazer com que o seu rim não seja atingido e não cause nenhum problema mais grave, tá bom? Então vamos conversando e sempre quando eu puder eu vou tentar respondê-los. Vamos lá, Daniel, vamos para o próximo aí. Maria Inês. Tenho urticária crônica espontânea, às vezes me aparecem uns vergões na pele. Gostaria de saber se faz parte da urticária. Então, vamos lá. Primeiro a gente tem que entender se realmente é urticária crônica espontânea ou não. Porque hoje tem um monte de gente sendo rotulada como UCE e não é UCE. Primeiro é o seguinte, a urticária é dividida em dois tipos, né? Urticária aguda e urticária crônica. Urticária aguda com até 6 semanas de evolução, urticária crônica com mais de 6 semanas. Então, se a urticária com mais de 6 semanas, aí é uma urticária crônica, tá bom? Urticária aguda, a gente pensa em várias outras situações, como infecções virais, a maioria das vezes, né? Infecção viral, infecção urinária, bacteriana subclínica ou com manifestação clínica, parasitoses, né? Hipersensibilidades imediatas a alimentos e medicamentos e tal. Então, existem várias situações em relação à urticária aguda. Agora, a urticária crônica, com mais 6 semanas, ela é dividida em 3 tipos.
idiopática, sem causa definida, que ainda nós não descobrimos. Urticária crônica autoimune, não, perdão, urticária crônica induzida, ou seja, induzida a fatores físicos, como urticária crônica induzida a vibração, a calor, a tato, a pressão, a atividade física, ou seja, tudo aquilo que envolva parte física de contato, toque, tato, né? Troca de calor, ou seja, aquilo ali é urticária crônica induzida. E a urticária crônica é espontânea. A urticária crônica espontânea, a gente tem mais 3 subtipos: alérgica, autoalérgica e autoimune. Tá? Então você vê a complexidade que é de você fazer o diagnóstico de uma urticária crônica, né? E eu digo mais a você, essa classificação ainda vai mudar no futuro. Porque, por exemplo, hoje você sabe da relação dos hormônios na urticária, né? Então, tem muita gente com urticária crônica. E como é que a gente vai classificar essa urticária crônica induzida por hormônios? É espontânea? Se na classificação atual tem alérgica, autoalérgica, autoimune. Autoalérgica é aquela que você desenvolve alergia a você mesmo. Um exemplo é a produção de autoanticorpos contra a tireoide, antitireoperoxidase. A autoimune é quando você desenvolve doença reumática. Essa doença reumática, em contrapartida, causa aquelas lesões, né, avermelhadas no corpo. E a alérgica é aquela alergia a poeira, ácaro, mofo, alimentos, etc., né, aquilo que a gente já está acostumado a ver. Mas tem hoje um tipo de urticária que é produzida por hormônios e por análogos de hormônios, pelos chamados xenobióticos. O professor Benoatano, nosso consultor científico da Johns Hopkins, uma grande mente, um dos maiores alergistas que eu já conheci no mundo, e eu tive a oportunidade dele ser o nosso preceptor e ele poder nos ensinar muita coisa. Ele fala muito isso, o professor Benoit e a professora doutora Shilpa Shah também, lá da Universidade de Mumbai, que também é uma das referências mundiais em influência dos hormônios nas alergias. Então o professor fala do estrogênio principalmente. O estrogênio é um grande indutor de reação alérgica, né? Então mulheres, principalmente mulheres que têm alterações hormonais, elas podem ter urticárias. Hoje, inclusive, nós atendemos uma senhora com esse perfil. Ela está na fase do climatério, ela fez um exame de sangue que a ginecologista pediu, o estrogênio estava lá em cima, mas ela está numa situação assim de entrando na menopausa, mas com uma desproporcionalidade, por assim dizer. Não digo que o estrogênio estava lá em cima, mas uma desproporcionalidade do estrogênio em relação aos outros hormônios. Essa desproporcionalidade foi provado já há quase 20 anos pelo pessoal lá do Texas, onde eu tive a oportunidade de estudar. Parece que essa desproporcionalidade de estrogênio, progesterona, testosterona e vários outros hormônios sexuais faz com que haja uma ligação desses aptenos, desses hormônios a proteínas plasmáticas e a formação de um imunocomplexo, e esse imunocomplexo, por sua vez, induzindo aquele anticorpo que causa alergia IgE. Fora isso, o professor Benoatano conseguiu identificar alguns receptores específicos para estrogênio nos mastócitos, né? Vários grupos identificaram isso, mas um deles também foi o do professor Benoatano. Então, nos mastócitos, você tem receptores específicos para estrogênio, que degranula o mastócito, que faz com que ele libere histamina e, consequentemente, causando, então, essas urticas, né? Que, de certa forma, são as urticárias, entende? Então, você vê como é complexo, como é difícil o diagnóstico, como a medicina está em constante mutação e evolução, né? E que tudo que a gente ouve de novo, a gente vem a ouvir de novo, a gente não deve fechar os olhos, não deve, de certa maneira, entender que não existe isso. Eu me lembro de um caso, aqui é um bate-papo, pessoal, então a gente está dirigindo como se eu estivesse aqui ao meu lado, aqui conversando. Daniel que está representando vocês. Eu me lembro de um caso de um
de um colega cardiologista, que Papai do Céu já levou ele, mas ele fazia medicina integrativa, né? Uma pessoa maravilhosa, excelente, gostava muito dele. Infelizmente não está mais aqui entre nós. Mas ele gostava de medicina integrativa. Então, a medicina integrativa é uma medicina que tem algumas particularidades, muita coisa que a medicina integrativa falava no passado, hoje já está sendo provado como verdade científica, né? Porque eles bem na verdade, boa parte daquilo que eles aplicam, eles estão um pouco além do tempo deles, do nosso tempo. E esse colega passou para o professor Tremblay, num evento que nós fizemos, simpósio de terapia genética ali no Leblon, no CDPI, Centro de Diagnósticos, né, lá do Leblon, Diagnósticos da América. Ele passou conversando com o professor Tremblay, que é um dos maiores geneticistas do mundo, falou sobre o uso de células-tronco de carneiro para aumentar o hormônio do crescimento, né? Eu também nunca tinha ouvido falar nisso. Só que você vê como é que é a cultura, às vezes, de um verdadeiro catedrático. Ou seja, uma pessoa realmente que dedicou sua vida à ciência, aos estudos e tudo mais. Ele achou esquisito também, ouviu, assimilou aquela informação, mas ele falou assim, eu vou pesquisar isso. Com uma semana pesquisando em artigos científicos, se tinha alguma menção, para ele poder ter a opinião dele formada. Para ele poder ter a opinião dele formada antes de falar, existe ou não existe. Depois de uma semana que ele falou, não, isso aí não existe, isso aí ainda é algo que fica na possibilidade, na suposição. Isso naquela época. Pode ser que tenha mudado, pode ser que eu esteja desatualizado, etc. Então, célula-tronco de carneiro aumentando o hormônio do crescimento como um tratamento assim, adjuvante, etc. Mas ele demorou uma semana para me dar uma resposta, depois de uma pesquisa intensa que ele fez em várias fontes, né, de pesquisa. Aqui no Brasil, as coisas estão mudando aos poucos, mas ainda tem esse hábito de que quando você ouve alguma coisa é porque ela não existe, né? Então, a gente ainda sofre do problema da ignorância, ela ser uma fonte de autoridade intelectual. Ou seja, se não existe, se eu nunca ouvi é porque não existe. Tá? Então, essa questão também dos hormônios com urticária era algo muito complexo. Quando nós começamos a entender isso, por volta de 2002, onde nós fizemos um simpósio internacional de alergia hormonal no Hospital Central do Exército, que inclusive está até disponível a reportagem do canal Futura, e os pesquisadores vieram aqui para expor isso. Naquela época isso era considerado praticamente charlatanismo, né? Ou seja, se você falasse isso aqui no Brasil, era considerado charlatanismo, mas aquele grupo firme, grupo do Texas, Universidade do Texas em Austin, professor Benoatano na Universidade do Texas em Tyler, Dr. Ashil Pachá da Universidade de Mumbai, professor Richard Richardson, a Dorothy, né, que também nos apoiava bastante, Dorothy Drew, etc. Professor Patrícia Richardson, professor Robbie Russell. Então, eles já falavam isso. E já faziam, inclusive, dessensibilização. Hoje a gente ouve em congressos de alergia dessensibilização com hormônios. Ou seja, você fazer imunoterapia dessensibilizante utilizando hormônios. A gente não faz isso no projeto Brasil Sem Alergia, porque ainda é matéria de discussão, entendeu? Mas é uma possibilidade. E hoje está consagrado, está completamente consagrada essa situação da influência hormonal nas urticárias. Tá bom, pessoal? Então é algo que a gente sempre tem que estar com a mente aberta e nunca... Eu falo isso não só na medicina, eu falo isso em várias áreas do conhecimento. Não é porque você não ouviu o assunto que ele não existe. Tá bom? Hoje, principalmente com inteligência artificial, mecanismos de busca, com tudo que tem direito, não cabe mais um comportamento desse. Não cabe. Então, fácil. Vai na IA, vai no Google, dá um Google e já tira a sua dúvida. Tá bom? É isso aí. Vamos lá, Daniel.
Vamos lá, temos uma pergunta aqui no chat do Marcelo. Doutor Marcelo, moro em Minas Gerais e tento agendar uma teleconsulta com você desde janeiro de 2025. As secretárias sempre dizem que tenho que assinar uma assinatura Diamond e é outro médico. Teria como abrir uma exceção? Oi, meu amigo, é um prazer falar com você. Muito obrigado aí pelo seu comentário. Deixa eu te passar. Eu atendo presencialmente, porque eu dou minha cota, né, de atendimento lá na Clínica Brasil Sem Alergia. Estou atendendo agora em São Paulo, estou atendendo em Caxias também, né? Mas eu atendo só os casos assim mais complexos, mais graves. O que a gente vai fazer? Vamos fazer o seguinte. Essa assinatura diamante, isso é para facilitar que vocês consigam ter um atendimento de qualidade, né? Principalmente para aqueles que precisam da imunoterapia dessensibilizante, pode fazer durante um ano, assinatura diamante. Mas a assinatura diamante pode se fazer durante um mês também, aí tem direito a teleconsulta, etc. Né? Paga um pouquinho mais, mas tem direito àquilo tudo. Todos os casos que são de tele, né, tudo é passado para mim. Eu faço uma análise do quadro clínico e coloco minha impressão para o médico. E o médico ele vai, então, conduzir e complementar. O que a gente pode fazer é o seguinte, você faz a primeira consulta com o médico, e depois, na revisão, eu posso conversar com você, tá bom? Porque meu tempo é muito curto, mas a gente pode, na hora que o médico for solicitar os exames, etc., e você for mostrar para o médico, em vez de mostrar para ele, eu dou uma olhada no exame e a gente conversa pessoalmente, você pode me passar seu caso, tá bom? Vamos resolver seu problema, mas todo mundo, é importante deixar claro e registrado isso. Todo mundo que vai pelo teleatendimento, todos os pacientes que passam pelo teleatendimento, eu reviso todo mundo, tá? Vocês assinam, vocês vocês preenchem um formulário, aquele formulário é um formulário bastante detalhado, com seu histórico clínico, etc. Passa por mim, eu faço uma revisão e depois eu coloco meu parecer para o colega que está atendendo, tá bom? Então espero ter te ajudado. Um abraço. Aí ele complementa aqui, obrigado, doutor Marcelo, farei assim. Um forte abraço para você, fique com Deus. Obrigado. Agora temos uma pergunta aqui do Alexandre Oliveira. Fui picado por um inseto com nome popularmente Pium. Aparece no período do inverno, especialmente em interiores. Fui picado e após 2 meses inflamou, formando feridas com tons arroxeados. Realizei o exame de sangue e a imunoglobina IgE deu 1014. Estou aguardando o parasitólogo de fezes. Já utilizei cotizanol, desloratadina, mupirocina, dentre outras também. A única que aliviou os sintomas foi cotizanol. Porém, não some o fato, vou descrever o fato, e a coceira persiste. Preciso de ajuda. Eu preciso entender se são múltiplas lesões que melhoram e retornam, ou se é uma lesão única que permanece estática ali e que, de certa forma, mesmo você fazendo essas medicações todas, você não consegue fechar a lesão, né? Isso é importante. Outra coisa também, em relação à sua IgE, né? Se é uma IgE muito alta, se é uma IgE específica, foi solicitado especificamente para um agente, você é IgE total. Porque várias situações precisam ser analisadas, né? Até a questão metabólica sua. Porque paciente, por exemplo, que tem diabetes, eles têm dificuldade de fechar feridas. Então, será que você não tem um quadro diabético associado? Né? É importante nós analisarmos isso com mais atenção, tá bom? Analisarmos isso com mais atenção para podermos entender seu quadro clínico, podemos saber qual seria a melhor estratégia a ser aplicada nesse caso. Ok? Eu vou dar um exemplo aqui de paciente que aparece no projeto Brasil Sem Alergia com ferida que não cicatriza. Ferida única, que não cicatriza, única, ou às vezes vem dupla ou tripla, mas são
localizadas no mesmo local, tem uma borda, como se fosse uma borda de um vulcão, entendeu? Aquelas bordas mais proeminentes, que é a leishmaniose tegumentar, ou seja, a leishmania. Então, se você também morar numa região endêmica de leishmaniose, tem que pensar em leishmaniose. Duque de Caxias, por exemplo, é uma região endêmica de leishmaniose. Lá nós recebemos muitos pacientes com leishmaniose e encaminhamos para a Fundação Oswaldo Cruz, para a Fiocruz. Tem um excelente serviço de infectologia lá que conduz bem esses pacientes. Tá bom? Então é isso. Tá dado o recado. Um abraço. Temos também aqui uma pergunta da Márcia Fontes. Ontem, de repente, comecei a sentir uma dor na lombar que passou para o lado direito do abdômen, abaixo da costela e inchou. Tomei dipirona e um chá. Acho que essa Aliviou. nós respondemos. Não, Não, tem certeza? tem. Tomei dipirona e um chá, aliviou e dormi. Porém, acordei sentindo dor ainda. Tomei uma dipirona ontem, fiz puxada, inclinado, unilateral. Será que pode ser por isso, apesar que senti azia ontem? Olha, é difícil aqui falar para você, porque primeiro que não é um assunto muito ligado à alergia, né? A gente vai ter que usar nossos conhecimentos de clínica médica para poder tentar ajudá-la. Mas debaixo da costela, que costela, né? Precisa saber qual a altura da costela que de certa forma está causando esse problema em você. E pro lado direito, né, que ela falou, não é isso? Vou confirmar. Mulher, por exemplo, mulher tem muito problema na vesícula, Lado direito. que às vezes subcostal direito, né, ela causa aquela dor em cólica. E por que mulher tem muito problema na vesícula? Por causa do uso do anticoncepcional. O anticoncepcional ele aumenta a possibilidade da mulher ter pedra na vesícula, cálculo biliar. Então, tem que investigar essa situação, né? Os rins também, pode ser um problema osteoarticular, sabe? Pura e simplesmente, a movimentação, se a movimentação piora, então pode ser osteoarticular. Então, assim, entenda que esse espaço não é dedicado à consulta médica, qualquer informação que você receber aqui, você precisa passar para o seu médico assistente. Aqui é somente um compartilhamento de informações para melhorar a cultura geral das pessoas, tá bom? Mas tá aí algumas dicas, bota isso na mão do seu médico assistente, na mesa do seu médico assistente. O próximo. Vamos lá, próxima temos uma outra pergunta do Franco Martins. Comecei a ter urticária em dezembro do ano passado e fui parar diversas vezes na urgência da UPA, pois deu angiodema. Comecei o tratamento na filial em Caxias. Aí ele botou, infelizmente, deve ser mais, né? Mas infelizmente não obtive o resultado esperado, pois continuei tendo urticária e angiodema juntos, mesmo com as vacinas. Fiz vários exames de sangue e nada, e também no primeiro dia da pitadinha no braço, e sinceramente não sei mais o que fazer. Estou controlando as crises com prednisolona de 20, pois é a única opção disponível que dá resultado, mas tem um preço que é o aumento do peso corporal. Na filial fui muito bem atendido e o pessoal é ótimo, mas infelizmente não tive sorte e acho até que pode ser uma coisa psicológica e tal, a tal de UCE. Deixa eu te falar, provavelmente a médica fez o diagnóstico lá ou pensou na possibilidade de urticária crônica espontânea alérgica, então por isso que ela iniciou a imunoterapia, né, com antihistamínica, etc. Mas, como eu havia falado, existem outros tipos de urticária, existem outros mecanismos de ação. Eu acho que você deve, tenho certeza. Uma coisa que eu aprendi na vida é que a gente nunca deve achar. Tá? Sempre tem que ter certeza. Tenho certeza que você deve voltar lá. Eu gostaria de ver seu caso em particular. Gostaria de analisar, saber o que aconteceu e poder orientá-lo de forma complementar ao médico que lhe atendeu, porque certamente não deve ter sido eu, né, que lhe atendeu, por isso que você está conversando comigo, senão você falaria que fui eu que te atendi. Então, vai ser um prazer atendê-lo. Entre em contato com a nossa central de atendimento e vamos analisar seu caso mais profundamente. Acredito que já tenha sido analisado profundamente, mas talvez
possa ter passado alguma coisinha ou outra aí que não foi solicitada, e a gente vai tentando então lhe ajudar da melhor maneira, tá bom? Muito Vamos lá. obrigado aí pela sua pergunta. A Ana. Boa noite, doutor. Meu filho começou o tratamento com as vacinas e agora só toma as vacinas em gota. Mas não vejo melhora. Estou no tratamento há meses. Será que ainda é cedo para melhoras? Deixa eu só passar uma situação para você. A vacina não é um produto padronizado, como por assim dizer. Você não vai encontrar uma vacina igual para todos, né? Ou seja, uma vacina é personalizada de acordo com a necessidade do paciente. E cada lugar também tem um fornecedor específico de extratos alergênicos, etc., que estaria mais apropriado ao seu quadro clínico, né? Nós usamos uns fornecedores, provavelmente você não fez tratamento conosco, né? Você não informou isso, então eu acredito que você tenha feito tratamento com outro médico. Nós utilizamos extratos alergênicos do melhor laboratório, que tem uma qualidade ímpar, excelência de qualidade, padrão ouro, para o tratamento das alergias utilizando extratos alergênicos. Então, assim, pode ser que a sua vacina sublingual não tenha funcionado, talvez pelo extrato alergênico não ser um extrato padronizado, tal. Não é que seja ruim, mas pode ser que não tenha esse controle de qualidade como aquele que nós trabalhamos, né? Então tem que ver isso direitinho também. Agora, a imunoterapia sublingual, naturalmente, ela tem mais dificuldade realmente de mostrar uma resposta terapêutica tão rápida quanto a imunoterapia subcutânea injetável. Os estudos científicos têm demonstrado que a eficácia delas, comparativamente, é quase igual. Mas o período que há necessidade, que você precisa para se encontrar a mesma resposta terapêutica da sublingual para injetável, é um período muito maior para sublingual do que para injetável. Então, por exemplo, a sublingual, você conseguiria uma resposta, em média, de 8 a 12 meses de tratamento. E a injetável, no segundo mês, você já consegue aquela resposta. Tá? Então, por isso que a gente sempre opta na utilização da injetável, porque a injetável a gente sabe que a resposta clínica vai ser melhor e o paciente, mais rápida, não é melhor, mas mais rápida. E o paciente acaba ficando mais satisfeito, né? E, consequentemente, acaba sendo melhor porque ele acaba aderindo melhor ao tratamento, enquanto que a sublingual, a pessoa tem que ter uma paciência grande até encontrar o período, né? Que muitas das vezes é muito longo, para que ela encontre uma resposta adequada. Por que a gente usa, em alguns casos, a sublingual, né? Ambas as imunoterapias são imunoterapias seguras, mas a sublingual é extremamente segura, porque você tem vários mecanismos de tolerância na mucosa, como, por exemplo, a IgA, a mucosa da gente sublingual é rica em IgA secretória. Essa IgA secretória, ela neutraliza, por assim dizer, os antígenos, as macromoléculas que poderiam, de certa forma, dar uma reação alérgica. Você tem células dendríticas, que são células tolerogênicas, que induzem a tolerância. Você tem a lâmina própria, que faz a filtragem, por assim dizer, de excessos de antígenos que possam causar uma reação colateral. E você tem poucos mastócitos na região da mucosa, que de certa forma também não induziria uma resposta com liberação de histamina. Entende? Então, a imunoterapia sublingual, ela acaba sendo muito mais segura do que a injetável, apesar que ambas são seguras. Se você faz a injetável de uma maneira progressiva, em alta diluição, e vai aumentando progressivamente a concentração da vacina, então o paciente acaba melhorando também. E também tem a questão da dor da criança, né? As crianças, coitadinhas, elas passam muito sofrimento, né? Fazendo uso da injeção, mas é muito melhor o sofrimento de uma picadinha, que é uma coisinha leve, do que uma criança pegar uma doença grave, uma pneumonia, ou uma doença de pele que pode levar, inclusive, em alguns casos, ao óbito e até problemas renais, como a glomerulonefrite pós-estreptocócica, que acontece muito
em pacientes com alergia à picada de mosquito, né? O chamado prurigo estrófilo complicado, que leva a impetigo. Então é isso, é basicamente isso. Eu acho que você deve optar pela imunoterapia subcutânea, se for possível, e tente buscar os extratos alergênicos do laboratório FDA Allergenic, que aqui eu não quero aqui fazer propaganda de laboratório, mas é o melhor que tem. E às vezes o indivíduo às vezes não tem, né, o paciente não tem a oportunidade de ouvir essa informação e tal. O melhor laboratório que tem hoje extratos alergênicos, não quero fazer, não tenho interesse nenhum com FDA, etc. Não ganho nenhum dinheiro deles em relação a isso, mas a FDA Allergenic tem o extrato alergênico mais... Todos com autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e todos eles que têm uma qualidade extrema, padrão ouro de qualidade, né? Tá bom? Vamos lá para o próximo. Vamos lá, uma pergunta do João Ferreira. Doutor, estou com o rosto inchado, já passei por 4 médicos, nenhum me deu uma explicação plausível. Não sei mais o que fazer, já não saio de casa mais. Eu queria fazer até uma correção aqui em relação aos extratos, né? Porque eu falei do padrão ouro, que realmente é um extrato alergênico da FDA que nós trabalhamos já há muito tempo. Mas tem outros laboratórios também que produzem, né? O que eu estou falando aqui é a minha opinião, tá? Mas certamente outros laboratórios têm, fazer uma correção aqui, outros laboratórios que têm autorização da Anvisa, que também produzem extratos de qualidade. Mas eu estou dando a minha opinião, a minha experiência clínica, a minha experiência com a FDA é muito boa. Vai de novo aí, Daniel, só para a gente corrigir isso, para não fazer injustiça com os outros laboratórios que trabalham correto no mercado. Ok, repetindo, pergunta do João Ferreira. Doutor, estou com o rosto inchado, já passei por 4 médicos, nenhum me deu uma explicação plausível. Não sei mais o que fazer, já não saio mais de casa. Meu amigo, a gente inclusive conversou na última live essa situação de rosto inchado, né? Que é algo que precisa ser visto com carinho, né? Com atenção, porque os angioedemas causados por bradicinina são angioedemas de difícil diagnóstico e boa parte dos médicos não está treinada a fazer o diagnóstico, até porque isso é muito específico da área da alergia e imunologia. E como nós temos poucos profissionais em alergia e imunologia no Brasil, então acaba que a maioria dos médicos não consegue fazer o diagnóstico adequadamente para angioedema provocado por bradicinina. Eu não estou dizendo que seu quadro clínico esteja relacionado a isso, mas como você me falou que só tem o rosto inchado, né? Em nenhum momento aqui eu quero fazer diagnóstico, entenda que esse espaço não é dedicado à consulta médica. Todas as informações que você receber aqui, você precisa levar ao seu médico assistente. Aqui é só um bate-papo para que a gente possa pensar em possibilidades, tá bom? E o seu médico assistente que vai fazer a moderação dessas informações, não eu. Eu não sou a pessoa mais adequada para isso, e sim o seu médico assistente, mas vamos pensar na suposição, na possibilidade, em tese, de você ter somente um inchaço no rosto, esse inchaço no rosto ser um inchaço de pálpebra, um inchaço de lábio, um inchaço, né, da sua mucosa, até da glote, né, da sua garganta, né? Então, sem um quadro de urticária, a maioria das vezes, não todas as vezes, mas a maioria das vezes, está relacionado por angioedema causado por bradicinina e não por histamina. Histamina está mais relacionado à hipersensibilidade, né? Mas existem outras causas também, hipersensibilidades alérgicas, mas outras causas também podem levar a isso. Mas a bradicinina, a maioria das vezes, está relacionado a quadros de inchaço sem urticária. Então, partindo desse pressuposto, temos que investigar quais são as causas de angioedema por bradicinina. Algo muito comum que a gente tem encontrado assim com bastante frequência é o uso de antihipertensivos. Então, por exemplo, um paciente que toma captopril, enalapril, lisinopril, os inibidores da enzima conversora de angiotensina, tudo aquilo que termina com pril, pode ser que o paciente esteja desenvolvendo um quadro. Começou a chover aqui, hein? Vamos lá, vamos para a chuva. Pode ser que o paciente esteja desenvolvendo um quadro causado por bradicinina.
Tá? Então, isso é uma possibilidade. Já fiz um montão de diagnóstico. Primeira coisa que eu pergunto, está tomando antihipertensivo? Aí o paciente avisa, sim, estou tomando. Então vamos suspender o antihipertensivo, o captopril, enalapril, lisinopril, inibidor da enzima conversora de angiotensina. Esse é antihipertensivo específico dessa classe. E a grande maioria das vezes o angioedema some depois de algum tempo. Demora para sumir, porque aquela bradicinina precisa ser metabolizada, né? Mas some. Então, primeira coisa, a gente vai pensar nisso. Segunda situação são os angioedemas por bradicinina causados por deficiência adquirida do inibidor de C1-esterase, que é o angioedema adquirido. O que é uma deficiência adquirida do inibidor de C1-esterase? É quando você consome, por causa de alguma doença, uma artrite reumatoide, um lúpus eritematoso sistêmico, uma doença autoimune em geral, cânceres, neoplasias, linfoproliferativas, determinados remédios que consomem o sistema complemento e, por assim dizer, o inibidor de C1-esterase. E esse inibidor de C1-esterase ele é responsável por controlar o sistema calicreína-bradicinina, né, que é ligada à cascata do complemento e de coagulação também sanguínea. Então, é preciso investigar se o paciente tem alguma doença autoimune, alguma possibilidade de uma neoplasia em atividade, um câncer em atividade, alguma infecção que esteja consumindo o sistema complemento, entende? Então tem muita coisa aí que consome o sistema complemento e que leva ao chamado angioedema adquirido. Aí você tem um outro grupo que é um grupo mais raro, né? Um grupo dos angioedemas hereditários, né? O angioedema hereditário, por deficiência do inibidor de C1-esterase funcional, a função do inibidor de C1-esterase, que é esse componente do sistema complemento que controla, por assim dizer, o sistema calicreína-bradicinina, e também quantitativamente, se ele está baixo quantitativamente. Tá? Existem ainda duas situações, que é a alteração do fator 12 de coagulação. E o fator 12 de coagulação, quando ele está alterado, ele também diminui a produção de inibidor de C1-esterase. E existe também a situação relativa à carboxipeptidase. Às vezes o paciente tem deficiência da carboxipeptidase, e a carboxipeptidase também ela está relacionada, por assim dizer, deficiência justamente no controle do inibidor de C1-esterase, né? Então, existem várias situações, né, que a gente precisa analisar, avaliar, para que a gente possa chegar num bom diagnóstico. Eu espero que eu tenha te ajudado, tá? Então, leva isso Hoje você tem inteligência artificial, você corta esse vídeo, coloca no Google, lá no ChatGPT, né? Transcreve a minha fala, manda para o médico poder analisar se eu estou falando bobagem ou não, tá bom? Um abraço, obrigado aí pela sua pergunta. Vamos lá. Elisete. Minha mãe começou com uma coceira quase que no corpo todo, mas com mais intensidade nas mãos. Começamos a analisar as possíveis causas porque ela nunca foi de ter alergias. Então vim buscar informações no YouTube, já que a única coisa diferente que ela fez foi uma TC, há 9 dias atrás. Imagino que seja esta a causa da alergia, então. É possível. É interessante teu quadro, o teu relato, muito interessante o teu relato, tá? Muito interessante mesmo. Olha, eu não quero em nenhum momento aqui dizer que é isso. Você precisa passar pelo seu médico assistente só estou compartilhando aqui as informações que vêm na minha mente, as possibilidades de problemas para a gente pensar, porque até o colega médico às vezes nem tem essa informação. No contraste, você tem dois tipos de contrastes. O contraste de alto peso molecular e o contraste de baixo peso molecular, tá? Que é feito na tomografia. Contraste iodado de alto peso molecular e o contraste iodado de baixo peso molecular. O contraste iodado de alto peso molecular, ele tem um risco maior de desenvolver a reação grave, anafilática, hipersensibilidade
não alérgica, né, durante o procedimento. Então o paciente pode ter placas no corpo, inchar a boca, garganta fechar, frequência cardíaca aumentar, pressão baixar e morrer, entendeu? Que é a chamada reação anafilática. Já o contraste de baixo peso molecular, a chance de você desenvolver uma reação alérgica de hipersensibilidade imediata é bem menor, entendeu? Só que você tem uma chance maior de desenvolver as chamadas hipersensibilidades tardias, que se dão alguns dias após. Essa quantidade de dias não é muito comum isso acontecer, mas pode acontecer, entendeu? Comum é até 72 horas após, 96 horas após o contato. Mas nada impede, né? O corpo da gente não é uma máquina. Quem é muito purista aí nas explicações científicas sabe disso, que a gente não pode colocar as pessoas numa caixinha. E pode ser que seja isso. Ou seja, pode ser uma reação tardia de hipersensibilidade ao contraste de baixo peso molecular. Agora, deixa eu lhe falar uma coisa importante. É raro acontecer, mas existem alguns casos de pacientes que desenvolvem hipersensibilidade tardia grave, como a síndrome de Stevens-Johnson e a necrose epidérmica tóxica, que é uma evolução, uma piora da síndrome de Stevens-Johnson, chamada síndrome da pele escaldada, tá? Então, monitora direitinho sua mãe, leva para o médico. Às vezes vale a pena fazer alguma medicação para ela, para tirar ela da crise, para cortar esse quadro clínico dela, entendeu? Para não evoluir para uma coisa mais grave, tá bom? Entenda que eu estou falando só de possibilidades. Então, pode ser que não seja nada disso, pode ser que seja, como hoje nós atendemos uma criança, vou falar desse caso dessa criança aqui, que a mãe nos levou a família inteira, e a criança ela tem uma hiperemia nas mãos. E essa hiperemia nas mãos, ou seja, esse vermelhidão nas mãos que a criança tem com coceira, quando toma o banho, só nas mãos. Toma o banho, só apresenta nas mãos e, assim, usa tudo hipoalergênico, etc. e tal. Mas tem um quadro específico dessa criança que ela saiu de uma neoplasia, um hepatoblastoma. Uma neoplasia hepática, um câncer no fígado, entendeu? E ela passou quase um ano tomando quimioterapia. Graças a Deus, entrou em remissão completa. Deus é muito bom para essa criança. Fiquei muito feliz de saber disso. Mas a quimioterapia ela pode deixar algumas sequelas, né? Principalmente a hipersensibilidade de fibras finas, de extremidades, e a mão é uma delas. Então pode ser que no contato com a água, esse contato com a água tenha estimulado aquela fibra já hipersensível e causa aquele vermelhidão, entendeu? Pode ser que seja isso. Pode ser que seja não esse caso em específico, né, do câncer que levou à quimioterapia, etc., que levou a esse problema, mas pode ser que, por exemplo, você tenha alguma doença metabólica, né, como colesterol aumentado, glicemia aumentada, que leva também à lesão de fibra fina, e essa fibra fina fica muito sensível e, consequentemente, acaba dando aqui esse processo irritativo local, tá bom? Então, só para a gente ir pensando em possibilidades. Muito obrigado aí pela sua pergunta. Temos uma pergunta aqui no chat do Carlos Tekin. Doutor, estou na imunoterapia para rinite já há 2 anos. Sempre que tenho contato com produtos de limpeza, poeira, mofo, me sinto muito mal. Vou ter que ficar longe dessas coisas que falei a vida toda? Faço a imunoterapia no projeto BSA. A gente precisa ver como é que está a saúde do teu nariz, né? Acredito que você tenha melhorado, né? Um pouco, senão você não estava 2 anos se tratando. E tenha diminuído bastante os seus sintomas, mas deve ter alguma coisa ainda que precisa ser vista. Eu peço, assim, gentilmente que você remarque uma consulta lá e eu quero ver seu caso pessoalmente para poder entender o que está acontecendo e podemos, então, fazer o melhor tratamento da forma mais adequada, tá bom? Mas, possivelmente, haja necessidade de nós analisarmos alguns exames de imagem, talvez pedir uma tomografia de seios da face, etc., para que a gente entenda se existe algum quadro inflamatório crônico lá que possa estar dificultando uma melhora completa
e um estabelecimento completo do seu quadro clínico, tá bom? Muito obrigado aí pela sua pergunta. Kemily Araújo. Eu estou ficando com os lábios inchados, o rosto direto. Aliás, estou ficando com os lábios e o rosto inchado direto. Tenho nódulos na tireoide, mas não sei se tenho tireoide de Hashimoto. O médico disse que não é da tireoide. Pode ser alguma alergia? Então, deixa eu falar para você. Múltiplos nódulos na tireoide indicam que você está com alguma alteração hormonal, tá? Quando você tem um nódulo único, aí a gente já fica um pouco mais preocupado, que o nódulo único já está ligado mais a câncer mesmo, ou pode ser que seja um cisto. Então, mas quando tem um nódulo único, a gente já fica mais atento. Mas múltiplos nódulos indicam que você tem alguma alteração hormonal. Precisamos entender, né, quais são essas alterações hormonais. Pode ser até que, inclusive, você tenha alterações hormonais dos hormônios sexuais, né? Hormônios ligados à parte sexual nossa, como estrogênio, progesterona, estrona, estriol, estradiol, testosterona, etc. Entendeu? Ou se é alteração hormonal única e exclusivamente da tireoide. E pode ser também que você tenha autoanticorpos contra a tireoide, quanto antitireoglobulina, antitireoperoxidase, que é um autoanticorpo de autoalergia, etc. Tanto a alteração hormonal, como eu comentei recentemente, né, quanto a alteração dos autoanticorpos da tireoide, podem levar você à urticária. Então, os autoanticorpos da tireoide, eles se ligam no receptor de alta afinidade do mastócito e liberam histamina. A histamina se extravasa, então dando urticária. O hormônio, estrogênio principalmente, mas outros hormônios também, mas principalmente estrogênio, ele já tem uma ação pró-inflamatória, ele já é pró-inflamatório, ele causa inflamação. E por causar inflamação, ele já deixa a pele da pessoa um pouco mais inflamada. Além disso, existem receptores de estrogênio no mastócito. E esse receptor de estrogênio no mastócito ativa o mastócito e leva, então, o paciente a desenvolver urticária. Tá? Então, precisamos entender aí direitinho o que está acontecendo com você, tá? Pode estar relacionado a essas duas situações. Passa isso para o seu médico assistente. Obrigado aí pela sua pergunta. Pergunta do Leandro Marcelo Alves. Estou tomando Vogno para ansiedade. Não sei se a causa pode ser esse remédio, mas desde que comecei a tomar esse medicamento, dali uns tempos, comecei a ter essas alergias de angioedema. Olho inchado, coça, irritação e coceira em volta dos olhos e nariz. E o lábio formiga e queima, causando rachaduras e ressecamento. Será que pode ser isso? Eu vou ser sincero para você, eu não sei que remédio é esse, depois se o Daniel puder dar uma olhada para mim, no nome comercial do remédio, nome científico, perdão, comercial é Vogno, né? Pode ser. Mas assim, eu não tenho guardado o nome comercial de remédios, não, isso é impossível, né? A gente não tem como guardar tudo isso. Mas tudo é possível, né? Tudo é possível a pessoa desenvolver reações de hipersensibilidade, né? Mas eu quero saber se tem algum componente específico. Bom, vamos lá. Aqui ele escreveu Vogno, V-O-G-mudo-N-O. Pesquisando aqui no Google, ele me deu Vognus, V-O-G-N-U-S. O nome científico, o princípio ativo no medicamento Vognus é o bromidrato de vortioxetina. É um antidepressivo. Exatamente. É um antidepressivo. Eu nunca ouvi falar sobre a possibilidade desse antidepressivo causar isso, mas não é porque eu nunca ouvi falar que não existe, né? Então, a gente precisa entender isso melhor. E caso você tenha feito esse nexo causal entre a relação desse remédio, você observou isso, e esse remédio realmente está causando essa problemática toda em você, então converse com o seu médico e suspenda, até nós entendermos se realmente poderia ser isso. Tá? Mas não suspenda antes de conversar com o seu médico, porque
Antidepressivos, por exemplo, se você suspender assim de forma abrupta, ele pode dar efeitos colaterais importantes neurológicos, tá? Então, não suspenda isso sem o conhecimento do seu médico, mas existe a possibilidade, né? O medicamento, bem na verdade, é um químico. E causar essas reações de angedema, com coceira, dormência, etc., estaria relacionado ao extravasamento de histamina do mastócito, né? Em tese. Mas pode ser também que ele esteja aumentando a bradicinina. A gente não sabe se existiria esse fator adjuvante no aumento da bradicinina. Eu até vou dar uma estudada nisso para saber se os antidepressivos podem aumentar a bradicinina ou não. Mas o que poderia estar acontecendo talvez é a produção de anticorpos da classe IgG, que de certa forma são produzidos por causa da formação do imunocomplexo, que em tese, supostamente, pensando uma possibilidade, poderia estar sendo formado com a proteína carreadora do seu corpo, uma albumina, uma globulina, levando então essa formação desse imunocomplexo e produzindo anticorpos da classe IgG, que por sua vez também levariam a essa situação, tá bom? Eu já vou parar ali, tá? Ô Marcos, eu já vou parar, tá? Em 9 quilômetros, tá bom? Vamos lá. O Rodrigo Gonçalves. Tenho mastocitose cutânea. Qual o tratamento? Não encontrei dermato que atenda em minha cidade. É difícil, mas mastocitose cutânea você vai ter que realmente trabalhar bem isso, né? É complicado, né? É midostaurina que a gente usa para tratar a mastocitose, a princípio. Tem outros, alguns remédios mais novos, mas o que é feito é midostaurina, que você usa para bloquear o receptor KIT do mastócito. E a mastocitose ela tem várias apresentações, dentre elas a mastocitose cutânea. Tá, então vamos pensar nessa possibilidade, tá, de tentar tratar você e busque um serviço de referência. Você não vai conseguir tratar isso por conta própria, ok? Você vai ter que realmente buscar um médico. Nenhuma doença deve ser tratada por conta própria, principalmente a mastocitose, que é uma doença extremamente complexa e que precisa de uma atenção maior. Pessoal, eu vou ter que parar aqui um pouquinho, que nós vamos almoçar agora, tá? Vocês desculpem, mas eu já volto, tá? A gente tem até o Rio de Janeiro para bater papo, tá? Vou parar aqui rapidinho, vamos comer alguma coisa e brevemente nós vamos voltar, tá bom? Forte abraço a todos, fiquem com Deus. Até a próxima. Espere uns 40 minutos que a gente volta, vai ter em outra live.